ouvido muitas pessoas criticarem alguns grandes players de finanças quando dizem que dá para investir mesmo tendo dívidas. Realmente é meio polêmico e no primeiro momento parece até ser sem sentido e foi por esse motivo que eu resolvi fazer esse vídeo. Posso afirmar que é possível investir mesmo tendo dívidas, desde que sejam considerados os 7 passos que eu vou falar a seguir. Também vou te mostrar como você deve fazer isso e justificar qual o sentido e a importância de você investir tendo dívidas. Se eu fosse você, assistiria esse vídeo até o final, porque acredito que fará sentido e possa te ajudar. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu transformo a vida de pessoas que estão cansadas de serem enganadas pelos seus pensamentos e emoções. Antes de eu entrar no assunto, vou falar sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, que são muito importantes para você entender qual o sentido de poupar mesmo tendo dívidas. No mundo das finanças, nenhum assunto vai se esgotar com uma opinião, um método, uma técnica ou uma receita, ainda que tenha sido falada pela maior autoridade em finanças do mundo. Eu digo isso com convicção porque cada um tem a sua personalidade, a sua mentalidade e o seu perfil comportamental. Mesmo as grandes autoridades em finanças vão falar do que elas acreditam e das suas próprias experiências, ou seja, do que deu certo para elas. O efeito disso é que você terá a tendência natural em acreditar naquelas pessoas que falam as coisas que mais se aproximam do que você pensa e acredita. Nesse sentido, nunca haverá ninguém certo ou errado, porque o que você acredita e funcionou para você pode não dar certo para o outro, assim como o que funcionou para uma grande autoridade em finanças pode não ir de encontro ao que você acredita e não funcionar para você. Talvez este seja um dos motivos de existirem os haters. Resumindo, não há verdade absoluta e muito menos o dono da verdade. Você deve seguir, ouvir e implementar as ações, tarefas ou recomendações do especialista que você acreditar que possa transformar a sua vida. Escolher um mentor financeiro é como você ir ao médico. O que você faz quando tem um problema de saúde e vai a um médico e ele não resolve o seu problema? Provavelmente você vai procurar outro médico, não é mesmo? Com finanças é igual. Pode ser que você já tenha feito algum curso, consultoria, tenha sido mentorado ou mesmo estudado sozinho sobre finanças e não tenha resolvido nada. E até ande meio desanimado, acreditando que para você já esgotaram todas as possibilidades de mudança. Acreditar que esgotaram todas as possibilidades de mudança já é uma autossabotagem para que você continue do mesmo jeito. É bem legal e confortável ouvir, concordar e aplaudir as pessoas que você se espelha e admira. Mas somente isso nunca irá mudar a sua vida e os seus comportamentos. Antes de dizer que as possibilidades esgotaram, te convido a fazer a seguinte reflexão. Você colocou em prática as recomendações que ouve e concorda dos mentores que você admira? Para mudar, você precisa ter determinação e uma mentalidade de crescimento. Existem 2 tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Uma pessoa com a mentalidade fixa é aquela que já sabe de tudo, já ouviu tudo e já fez tudo. Esse tipo de pessoa é um cético nato. Não existe nada que você diga que vá fazê-lo mudar o jeito de pensar e agir. É aquela pessoa que, ao ouvir qualquer coisa, o alienígena já se adianta. Ih, já estou careca de saber disso. Ficou até original, né? Pois é. De fato, se uma pessoa acredita que já sabe e já fez tudo, não há nada que ela possa aprender. Você conhece alguém assim? Aí eu te pergunto, se essa pessoa já sabe de tudo, quais os motivos de ela não ter os resultados que gostaria? Por outro lado, pessoas com mentalidade de crescimento estão sempre se perguntando o que podem fazer de diferente do que já fizeram até hoje diante de um obstáculo ou uma dificuldade para mudar
o que não lhes agrada no próprio comportamento financeiro. Além disso, as pessoas com mentalidade de crescimento estão sempre de ouvidos abertos. Elas abrem mão do conhecimento que têm e estão dispostas a mudar a forma de interpretar, pensar, sentir e agir. Se tudo que você fez até hoje não deu certo, eu te faço uma proposta desafiadora. Você passar a ouvir as pessoas que menos acreditam. Pode parecer estranho eu dizer isso, mas são exatamente essas pessoas que você discorda que podem estar mais próximas de te ajudar nas suas dificuldades na vida financeira. Afinal, você é do jeito que é, acreditando nas pessoas que só falam o que você quer e gosta de ouvir. Eu ouço aqueles que dizem que não faz sentido investir tendo dívidas, assim como ouço os que dizem que faz sentido e analiso quais os efeitos que podem existir além dos financeiros, ou seja, os efeitos mentais e psicológicos ao investir mesmo tendo dívidas. Sem ouvir os dois lados, ou abrir mão dos conceitos que eu já tinha, como eu poderia ter certeza de que investir mesmo tendo dívidas pode trazer benefícios? Vou te dar um exemplo das mentalidades fixas e de crescimento. Você já viu quando os pais resolvem fazer o filho deixar de usar um bico? A criança vai resistir, vai chorar, vai boicotar e fazer de tudo para continuar o comportamento de chupar o bico, porque é prazeroso. Parece ou perceba como a resistência é natural. Pessoas com mentalidade fixa são resistentes porque acreditam que a vida será sempre do mesmo jeito, assim como a criança resiste para deixar o bico, acreditando que usará a vida toda. É curioso que, do mesmo jeito, há crianças que você corta o bico e elas não estão nem aí. O que você acha de passar a duvidar de si mesmo quando acreditar que não tem mais jeito? Sempre terá um jeito. Ou vários jeitos. Deixa eu te falar uma coisa. A mudança deve começar dentro de você, na sua mente. Acredite, nunca vão se esgotar as possibilidades de você mudar o que te incomoda no seu comportamento financeiro ou na sua vida. O importante é você não desistir, porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer a pessoa certa para te ajudar a curar essa dor e dificuldade em lidar com dinheiro. E eu estou aqui para isso, porque conheço as suas dificuldades, pois eu também já tive as mesmas. Bom, agora eu vou falar do que envolve investir mesmo tendo dívidas. Em minha opinião, sempre valerá a pena investir mesmo tendo dívidas. Mas antes, é importante você conhecer qual é o seu nível de endividamento. Isso vai trazer clareza em relação ao tipo e tamanho da sua dívida. Independente do nível de endividamento, estando endividado, é essencial que você nunca ignore ou se afaste do problema, seja por vergonha ou mesmo por não ter dinheiro. Não ter dinheiro nunca eliminará a dívida, mas negociar demonstrará para o credor que você reconhece o problema e está disposto a buscar alternativas para resolvê-lo com a ajuda dele. Se não houver disposição do credor em negociar, pelo menos você fez a sua parte encarando o problema de frente. Eu separo o endividamento em 3 classes: o endividamento leve, o endividamento moderado e o endividamento grave. Considere endividamento leve aquele que está no início, ou seja, aquela dívida que começou a acumular porque, por algum motivo, seus gastos ficaram maiores do que a sua renda. Seja pela falta de uma reserva da felicidade, por um imprevisto que tenha acontecido ou devido à perda da sua renda. Mas que, ainda assim, dependa apenas da sua atitude em buscar equilíbrio das suas finanças. Essa atitude envolve reduzir gastos, vender coisas que você não usa em casa ou até mesmo desenvolver alguma atividade para ter uma renda extra. Mesmo tendo o valor total para quitar a dívida,
acho muito válido você negociar com os credores para reduzir o valor da dívida. Afinal, eles são os maiores interessados em receber, o que torna possível eles estarem dispostos a flexibilizar juros e multas. O endividamento moderado é aquele que já tem um tempo que você contraiu a dívida, mas os valores ainda estão dentro de uma faixa que não se tornaram impagáveis. As recomendações são as mesmas para o endividamento leve, mas mudam de patamar, exigindo tomar atitudes mais radicais, como, por exemplo, a venda de um carro, uma moto ou coisas que tragam renda suficiente para cortar o mal pela raiz, antes que ele se agrave e você não consiga mais pagar. A vantagem de vender veículos é que você também reduzirá despesas com combustível, manutenção e impostos, o que, ao longo do tempo, vai sair mais caro do que o transporte coletivo. Não descarte a necessidade de reduzir gastos com TV paga, stream de música, internet, planos de celulares, energia elétrica, água e tudo mais que você perceber que possa diminuir os gastos. E nunca se esqueça, uma renda extra pode te ajudar a quitar as dívidas ou manter a sua qualidade de vida com lazer e diversão. O endividamento grave é aquele que fugiu ao seu controle, atingindo um patamar que você até evita saber qual é o valor por acreditar que é impossível você pagar com os recursos que você tem. Mesmo nesses casos, fugir também não vai te ajudar. Sempre que for pensar em dívidas impagáveis, tome como referência o valor inicial da dívida, sem os juros. Saber qual seria a melhor condição da negociação pode ser útil para ficar mais próximo da sua realidade. Há situações em que negociações de dívidas podem chegar a 5% do valor total da dívida para quitação. Parece inacreditável, mas é possível. Se você acredita que a sua dívida é impagável, anime-se e corra para ver qual é a melhor condição para você quitar e ter uma vida mais tranquila. Se após negociar você perceber que o pagamento continuou inviável, pelo menos você demonstrou interesse e disposição em negociar, o que pode fazer com que, mais tarde, o credor queira lhe procurar e, quem sabe, fazer uma contraproposta que caiba no seu orçamento. Se você tem algumas dívidas penduradas, se programe e aproveite Feirões Limpa Nome, como o promovido pelo Serasa. Basta você entrar no site e consultar as condições. Para quem tem várias dívidas, eu recomendo fazer uma análise do SET, o custo efetivo total, que é a soma de todos os valores envolvidos em uma dívida, como taxa de juros, tributos, tarifas, gravames, IOF, registros, seguros e demais despesas do contrato. Após fazer essa análise, você precisa agrupar as dívidas de acordo com o valor e, para aquelas que têm mais ou menos os mesmos juros e taxas, fazer um empréstimo com o custo efetivo total menor, quitando todas as dívidas de uma vez, ficando apenas com a prestação, o que facilita e muito o controle do pagamento. Depois de falar tanto em dívidas, agora eu vou falar em poupar e investir. Até que enfim, hein? A primeira forma de investimento que eu recomendo para quem tem dívidas é em autoconhecimento. Somente se conhecendo para identificar os motivos que te levam a se endividar, você será capaz de mudar os comportamentos e hábitos que prejudicam a sua saúde financeira e mental. Investir em si mesmo vai te ajudar a descobrir os motivos de você saber o que precisa fazer, mas não fazer, ou até mesmo porque você começa a fazer e acaba desistindo. Quanto ao dinheiro, por qual motivo é tão importante poupar mesmo tendo dívidas? Pense comigo. O que leva você a contrair dívidas? Alguns vão dizer que é porque ganham pouco, outros dirão que é porque gastam mais do que ganham, e outros poderão até assumir que é descontrole emocional. Todos estão certos, mas nesse caso estamos falando das consequências, quando na verdade as causas são a sua mentalidade e seus hábitos. Você concorda comigo
que o comportamento que poderia combater o hábito de gastar é o hábito de poupar? Então, na verdade, o que levou você a contrair as dívidas foi a falta do hábito de poupar e investir. Somente essa afirmação já é suficiente para justificar você começar a poupar mesmo tendo dívidas. Eu até ouvi um grande player dizendo que não existem bons investimentos para quem tem dívidas. Eu discordo, pois nesse caso o maior investimento que você está fazendo é na mudança da sua mentalidade e dos seus hábitos. E isso pode transformar a sua maneira de lidar com o dinheiro. Quando eu falo em poupar tendo dívidas, eu não estou falando de poupar valores que irão comprometer o pagamento das suas dívidas, mas que façam você sentir o prazer de estar poupando e investindo. Conseguiu entender? Com esse objetivo, o que menos importa é o valor investido, mas a sua mudança de atitude de gastador para poupador. Até porque você pode investir a partir de R$30 no Tesouro Direto, que é até mais seguro do que a poupança. Você sabia? Poupe dentro dos seus limites. É fácil. Eu vou te mostrar como. Faça essa tarefa. Diminua o consumo de coisas que você gasta com frequência. Vou dar um exemplo. Se você tem o hábito de comer uma pizza todo final de semana, passe a comer de 15 em 15 dias, economizando no mínimo R$100 em um mês. Vem me dizer que mesmo tendo dívidas, você não come aquela pizzazinha ou gasta com qualquer outra coisa que te dê prazer. Perceba que não falei em cortar, mas diminuir. Outro exemplo é que às vezes algumas pessoas têm o hábito de tomar um refrigerante todos os dias no horário do almoço. Se passar a tomar dia sim e dia não, já terá feito uma economia aproximada de R$45 em um mês e ainda cuidado melhor da sua saúde. Falei do refri, mas poderia ser um lanche no lugar do almoço, ou uma sobremesa, ou qualquer outra coisa que você pudesse diminuir a frequência de consumo. Mais importante do que você diminuir o consumo e os gastos é você direcionar as economias para o investimento. A melhor forma de você fazer isso é determinando com antecedência o que vai diminuir, somar quanto irá deixar de gastar e, assim que receber, pegar esse valor e investir. Se você deixar de fazer as coisas que gosta somente para gastar menos com o que você determinou, irá gastar o que economizou com outra coisa. Nunca duvide da capacidade do seu alienígena. Daí a importância de antecipar o investimento. Somente assim dará certo. Acredite em mim, porque o seu alienígena é ardiloso, poderoso e cruel. Ele nunca vai te poupar daquele prazer de gastar e que detona suas finanças. Nesse ponto, eu faço um alerta, porque a tendência é você manter o hábito de fazer o que sempre fez e gastar o que sempre gastou. Por isso, é natural que você tenha recaídas. Se acontecer, não desista. Recomece quantas vezes forem necessárias. Um hábito se muda somente com muita disciplina e persistência. Em outro vídeo, eu já fiz o desafio de poupar R$1 por semana. Se você não assistiu, o link está aqui em cima. É mais uma forma que eu te ofereço para você poder investir mesmo tendo dívidas sem comprometer seu orçamento. Recapitulando os passos para você investir mesmo tendo dívidas, o primeiro é você entender que o que gera o endividamento é a sua mentalidade e a sua falta de hábitos para poupar e investir. O segundo, investir em autoconhecimento. Somente assim você será capaz de mudar os comportamentos e hábitos que prejudicam a sua saúde financeira e mental. Terceiro, você precisa ter clareza do nível de endividamento que você se encontra. Faça uma análise detalhada das suas dívidas. Quarto, não fuja do problema. Antes de investir qualquer valor, você deve procurar os seus credores e negociar. Quinto, você deve abrir mão de alguns prazeres habituais de consumo, diminuindo a frequência dos gastos para poupar. Sexto, depois que determinar o que vai abrir mão para poupar, você deverá investir esse valor assim que tiver com a sua renda em mãos. Ou melhor, você pode fazer um investimento programado
e na data programada o valor já vai para o seu investimento. Sétimo e último passo. Faça isso até que você não consiga mais parar de fazer. Esse é o momento que você saberá que adquiriu o hábito de ser poupador e investidor. Só vou reforçar, hein? Cuidado com o Zé da recaída, porque o alienígena mora dentro de você e ele sempre aparece para te desafiar, querendo fazer você se endividar novamente. Se você gosta de conteúdos como esse, me siga no Instagram, Marcinho Álvares Oficial, curta minha página no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer, e se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Álvares. Compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também deixe uma pergunta ou seu comentário me contando o que você gostou mais nesse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.